Bom dia com muita alegria, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por esse dia incrível na presença do Senhor, que o Senhor te visite com poder e grande glória. Começa hoje propósito de cura e libertação, olha isso que tremendo, cura e libertação coletiva. Então nós temos ali no grupo, né? Daqui a pouquinho tá aí o link para vocês na página já da Hebron, o link para você entrar diretamente no grupo e vai ser uma grande bênção, porque já foi liberado o primeiro áudio, então o primeiro áudio já está no grupo. Eu coloquei desde as 5h40 eu comecei o louvor, 6 horas, 6 e pouquinho já estava lá no grupo, e eu creio que uma grande bênção, né? Por quê? Porque grandes coisas o Senhor está fazendo na minha vida, na tua vida, nesse mês, onde a chave tem o nome, chave da sabedoria, pede-me o que quiseres, né? E isso te darei. Olha que tremendo, né? O relacionamento que Salomão tinha ali com o Senhor, do Senhor visitar, um relacionamento de intimidade, de entrega, onde Salomão entrega uma oferta, Deus se agrada daquela oferta e visita ele, né, pelo sonho, e faz uma pergunta para ele, né, o que você quer que eu te faça, né? E ele poderia ter pedido muita coisa, ele poderia ter falado sobre o reinado do pai, que queria que fosse igual, porém ele disse, eu te peço sabedoria para conduzir esse reinado, porque sendo filho de Davi, né? Meu Deus, um povo imenso, como que eu conduzo tudo isso, né? Então, Salomão, ele teve ali uma intimidade com Deus tão grande, a ponto de saber que o maior que Deus poderia fazer e dar para ele seria o quê? Sabedoria, né? Bom dia, Bispão. Bom dia, muita alegria. Glória a Deus. Bispão gravou o primeiro áudio, que foi para o nosso grupo ali, às 6 horas da manhã, e falando sobre o Salmo 130, né? Não fica claro, né? Temos as dúvidas, claro, né? De quem foi que escreveu o Salmo 130, porém, tudo indica que foi Salomão. É isso, Bispão? Isso. Tudo indica que foi Salomão que escreveu o Salmo 130, né? E eu creio que você vai ser tremendamente abençoado, você vai ser tremendamente visitado pelo poder de Deus hoje, em nome de Jesus. Amém? Hoje é um dia que o Senhor fez para mim e para você vencer. Tá disposto? Né? Ontem marcou muito a minha vida ali, ministrando sobre Josué, e aquilo que o Senhor falou sobre não parar, sobre aonde nós colocarmos a planta dos pés, né? É algo assim muito sério. E tudo também que Josué enfrentou para cumprir aquilo que Deus tinha determinado sobre a vida dele, né? Uma vida de conquista, uma vida de ousadia na presença do Senhor, uma vida assim onde o Senhor apostou e determinou que tudo daria certo, porque ele conhecia o interior de Josué. Assim também foi com Salomão, a intimidade que o Senhor teve ali com Salomão com ele, a ponto de fazer uma das declarações que eu mais uso na Santa Ceia: eu sou do meu amado é meu. Que intimidade é essa, né? Então eu glorifico a Deus por tudo que nós estamos vivendo neste mês de agosto, esse mês onde o Senhor está falando conosco assim tão claramente. Você sente isso também, Bispão? Com certeza. Aliás, a palavra de ontem realmente, eu acho que fez uma revolução no nosso interior, né? Eu também acho. Porque eu fui marcada por aquela palavra de ontem por causa da madrugada. Eu falar avança, é tipo assim, a gente fica parado, né, para algumas situações. Quando a gente ouve a palavra avanço, não é para parar. E ontem eu estava gravando o áudio, né, do meio-dia, e o Senhor me fez lembrar assim que ele fala para Josué avançar,
E Josué vai ter enfrentado 5 reinos. Qual que era a tendência? Retroceder. Ou dar uma parada, porque uma luta é você enfrentar um reino, mas 5 de uma vez. E o que o Senhor falou para ele não parar? 5 reinos significa 5 nações, né? Ele não deixou o povo se reagrupar. O que ele fez? Ele deu uma ordem para a natureza e avançou, continuou avançando como o Senhor tinha determinado. Então, é nesse momento que eu entendo, né, que olha até onde o Senhor nos leva, né, a capacitação que o Senhor nos dá, a autoridade que o Senhor nos dá, de Ele falar, sol para, lua se detém até que Ele pudesse vencer, né, e nós temos essa marca na natureza aí, que foi a marca que Josué deixou, né, e eu glorifico muito a Deus por isso, porque é um homem de ousadia, e ontem Deus falou conosco sobre essa ousadia de Josué, e que ele não nos chamou para ser eco, ele nos chamou para ser uma voz profética na nossa família, uma voz profética no nosso trabalho, uma voz profética... No deserto mesmo, né? A voz que clama no deserto, né? Como João Batista, ainda dei o exemplo, né? Então, é muito tremendo quando eu e você entendemos para que nós somos chamados, né? Aí a gente não fica aparecendo, batendo a cabeça, né? Se autodestruindo, não. Por quê? Porque nós temos um propósito, andamos no propósito. E o Senhor nos dá essa semana aqui, uma semana de cura. Eu costumo dizer que a semana de cura é uma semana de reversão, né? Por quê? O lugar onde estava enfermo, corpo, alma e espírito, vai ser curado, em nome de Jesus, né? E eu estava assistindo uma série ontem e pedindo para o Senhor me capacitar, né? Porque não é à toa e que eu assisto, que eu leio um livro, nada é à toa, porque eu estou naquele propósito, né? Enquanto a mãe que era autoridade, porque as meninas foram criadas sem os pais, enquanto a mãe não tomou posicionamento, ela tinha enfermidade, né? Na mente mesmo. Não era nada físico, tá? Era mental. Então, enquanto ela não tomou a posição e ela foi para cima e ela simplesmente desbravou aquilo, ela colocou aquilo no lugar onde tinha que estar, que era fora da família dela, né? A família não tomava eixo, a família não deslanchava, né? A família não ia para frente. E quando ela tomou posicionamento e falou, não, eu posso me tratar, eu posso me curar, eu posso vencer isso, as filhas dela, as 2 filhas, tiveram vitória, né? Assim, extraordinária. Então, eu quero trazer isso aqui para o nosso propósito de cura. Você vai se posicionar, você vai receber cura, você vai destronar, você vai avançar, você vai romper com as deformações, você vai romper com toda ferida. Essas feridas vão se tornar cicatrizes. Cicatriz não dói, né? De jeito nenhum. Cicatrizou ali, ó, você passa a mão por cima, você não sente dor nenhuma. Você não vai ter amnésia, não é nada disso. Você vai lembrar da situação e não vai sentir dor, né? Então, essa é a cura que vem no corpo, na alma e no espírito. Alma, sentimento, espírito é aquilo que conduz o teu corpo, porque é onde o Senhor, você está ligado a Deus e Deus está ligado a você, é onde o Senhor se comunica com você. Alma são sentimentos. Alma é como se fosse uma esponja, né? Ali ela absorve tudo, né? Então, nós precisamos centralizar, nós precisamos fazer o quê? Colocar ordem nos sentimentos, né? E não deixar eles nos conduzir. Não podemos. Nós temos que conduzir os sentimentos. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós vamos falar de uma situação no Salmo 130 e temos uma palavra de concordância que Salomão escreveu em Provérbios, que você vai entender, né, toda essa dimensão de cura hoje, né? Então, nós vamos começar, claro, que é pela mente, né? Tem momentos onde o Senhor fala com a gente, não, vocês vão começar pela alma, vão falar primeiro de sentimentos, mas hoje eu quero começar pela mente, né? Você tem a marca de Cristo, você tem a marca da promessa,
Então é nisso que você tem que se basear, né? O maior campo de batalha nosso é a mente, né? E uma mente sadia, corpo sadio. Uma mente enferma, corpo enfermo, né? Então nós temos que entender isso e romper também com toda esterilidade, romper também com tudo aquilo que vem para te deixar em cativeiros na mente, prisões na mente, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos abrir comigo o Salmo 130. Vamos lá. E deixa eu explicar para quem ainda não conhece, o apóstolo vai estar colocando o link do programa aí pra gente. Né? Bom dia, apóstolo. Bom dia, do programa ou do... Desculpa, o link do grupo. Glória a Deus. Olha lá. Desculpa o salmo. 130. Você com o outro. Achei que você era do outro. Não, Provérbios 23:7 é daqui a pouco. Olha só, vamos lá? Então todo devaneio, né? Tudo aquilo que não provém do Senhor, que toda a dureza de coração caia por terra agora, em nome de Jesus. Mentes cauterizadas agora sejam abertas pelo poder que há no nome de Jesus. Todo comichão nos ouvidos que caia por terra em nome de Jesus. Que você seja livre a partir de agora para ouvir, para avançar, para ser curado, para ser liberto, para ser restaurado em nome de Jesus. Todo mundo. Amém? Hã? Cadê todo mundo? Então, cadê todo mundo? Vamos compartilhar. Eu já fiz o meu aqui, ó. Coloquei aqui no... Precisa colocar o link no grupo, né? Para o pessoal entrar. E aí o que acontece? Olha só. A partir do momento que você compartilha, você coloca bom dia com muita alegria, nós sabemos que você está presente. E o seu nome vai para a lista aqui de oração. Então você não pode ficar fora, tá bom? Coloca bom dia com muita alegria, para o seu nome ir para a oração, vai ficar aqui no altar, em nome de Jesus, para a gente saber que você está presente, que você está aí assistindo com a gente, né? Vamos dar um tempinho aqui para o pessoal entrar. Como significa muito para mim esse propósito, é algo assim extraordinário. Eu já recebi muita cura, eu já recebi do Senhor assim... libertação mesmo, né? Eu fui curada num salmo onde o médico tinha me sentenciado mesmo, falando: você tem que tomar esse remédio, esse remédio, esse remédio. E o Senhor me visitou no Salmo 23. 103 foi outra cura, né? Eu ia falar Salmo 103. No Salmo 23, né? Colocando ali tudo que eu precisava, porque tudo que eu precisava era saber quem estava comigo. E se você precisa saber quem está com você nessa manhã, quem está com você nessa manhã é o nosso Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, fala para as pessoas, envia o áudio, né? O médico falou para mim: você vai ficar tomando essa medicação aqui para a vida, né? E foi tão tremendo que o Senhor falou: entra no teu quarto e vai falar comigo. E eu entrei no meu quarto, abre no Salmo 23. E naquele dia ali, o que eu precisava ouvir, o que eu precisava para ser curada estava no Salmo 23. E o Senhor falou: como que o médico mandou você tomar a medicação? Eu disse: 3 vezes ao dia. Ele falou: então, 3 vezes ao dia você vai ler essa palavra. Então, hoje é o Salmo 130. Nós vamos meditar nele. E você vai receber essa cura. É a dosagem que você precisa, né? Às vezes você fala assim: que nada, que vai ser curado nada. Olha só, né? Olha o diagnóstico, olha a sentença, olha isso. Peraí, o médico dos médicos está falando com você. Você precisa de cura, você precisa de libertação. É hoje, o dia é hoje. Se posiciona: mas o meu filho não quer, a minha filha não quer, o meu marido não quer. Queira você. Se posiciona você. A cura vai chegar em você. Em nome de Jesus. E através de você, as pessoas serão curadas. Da sua família. Não precisa o filho querer, precisa a mãe, o pai querer e estar posicionado. Vocês são autoridades na vida dos seus filhos. Começa a buscar. Começa a interferir no mundo espiritual pela vida dele. Sabia que você pode ser intercessora, intercessor dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa? Você sabia disso?
Sabia que você pode interferir no mundo espiritual pela vida dele? Por isso chama-se intercessor. Interfere diretamente no mundo espiritual. Então você pode se posicionar. E aí você vai ver muitas vezes o seu filho, a sua filha, o seu marido falando: foi Deus. Foi Deus que me deu esse livramento. Foi Deus que me curou disso. Foi Deus que me livrou desse remédio. Foi Deus que me tirou desse cativeiro. Foi Deus que me tirou dessa dependência química. Foi Deus. Você vai ver o seu filho declarar. Em nome de Jesus. A dependência de Deus precisa vir das autoridades. Então, se você depende de Deus, essa dependência está sobre a sua família, né? Você foi chamado para gerar filhos. E filhos é herança de Deus. E você não gerou para calamidade. Então, é fato que você precisa estar posicionado pela vida dos seus filhos. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer. E eu creio que o Senhor vai te dar uma direção, que o Senhor vai dar ordem ao seu respeito e você vai viver a promessa do Senhor, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não foi para viver em cativeiros. Não volte para jugo de escravidão, né? Quem foi que pagou um alto preço na cruz do Calvário? Qual foi o Deus que entregou o seu único filho? Quem desejou você? Foi Deus em primeiro lugar. E Ele escreveu os teus dias e determinou. Não tem como você dar errado. Se você está dando errado, é porque você está escolhendo o teu caminho. Escolha Deus, escolha o caminho do Senhor. Você vai ver que Ele tem uma história linda para você. Em nome de Jesus. Uma história onde todos os teus projetos, todos os seus sonhos são avalizados, são assinados pelo Senhor, em nome de Jesus. E quando você começa a entender o mundo espiritual, fica tão fácil de viver. Não é difícil, é fácil. Você começa a entender: peraí, as minhas semeaduras terá colheitas, deixa eu consertar aqui, endireitar minhas veredas, deixa eu ver aqui o que eu posso melhorar, deixa eu buscar a Deus, né? Meu post hoje pro programa, ele foi muito interessante, se alguém leu, né? Os religiosos buscam a Deus porque tem aquela capa para carregar, né? Eu busco Deus porque eu preciso dele, entendeu? Então, se você precisa dele junto comigo, trocando em miúdos, né? Se você precisa de Deus junto comigo, vamos mergulhar no Salmo 130 agora? Em nome de Jesus? Vamos lá. Das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Nós vamos parar aqui um pouquinho. Se a pessoa está falando das profundezas, é porque o negócio está relacionado à morte, né? Então, aqui para a pessoa escrever que ela está clamando das profundezas, é porque ela chegou no fundo do poço. É porque ela chegou no abismo. Porque é as profundezas. O que é a profundeza para você? Chegou no seu limite, né? E quantas vezes a gente chega no nosso limite, a gente fala assim para Deus: ó, aqui deu. Essa palavra para a época já era... Aqui deu. Aqui já sei que eu não tenho saída. E aí o mundo fala assim: sempre tem uma luz no fim do túnel, né? E às vezes o Senhor permite que você vá até o fundo do poço. Sim. Por quê? Porque você vai entender que o teu socorro vem do Senhor. E que ali no fundo do poço só tem uma saída. Por isso que o mundo fala a luz no fundo do poço, que quer falar o que pra gente? Presta atenção, quer falar o que pra gente? A luz é Jesus. Eles só não colocam o nome certo. Mas para uma pessoa estar clamando da profundeza, é porque ela chegou no limite, né? Como diria umas pessoas do interior, tá na tábua da beirada, né?
Ele fala assim, meu Deus, o abismo tá bem ali, ó. Cheguei aonde eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Como que eu saio daqui agora? E o Senhor às vezes deixa a pessoa sem saída? O Senhor deixa a pessoa sem saída. Encurralada? Sim. Para que corra para Ele, né? Quando o seu filho é pequenininho, aqueles que já são pais, né? Então a criança vai correndo, vai correndo, vai correndo. Você deixa ela correr porque você sabe que dali não vai passar. Você não vai deixar ela sair correndo para o meio da rua, você não vai deixar ela sair correndo para o abismo, não. Você deixa ela sair correndo e vai atrás dela porque sabe que ali tem uma parede, ali não tem saída. Então, por que eu estou clamando das profundezas? A resposta o Senhor te dá hoje. Por que eu estou me sentindo no fundo do poço, encurralado nessa situação? Por que está acontecendo isso comigo? Para você voltar para o Pai, para você voltar para casa, para você voltar a ser templo, para você voltar a ter vida, para você só ter uma solução, porque a glória dele ele não divide com ninguém. E o Pai nunca vai deixar você ser encurralado se ele não puder te salvar, se ele não puder te tirar desse lugar. Se você não tiver armas para guerrear essa guerra. Então, eu ensinei, acho que o mês passado, no máximo em junho, no máximo, que nós precisamos aprender que quando a situação está apertada, quando a situação você não enxerga a saída, você está no colo do Pai. E é esse momento que você precisa aproveitar. Não, mas é surreal isso. É surreal. Aquilo que mataria o ímpio, aquilo que deixaria o ímpio louco, aquilo que deixaria o ímpio perdido, querendo tirar a vida, para você, o Senhor vai fazer o quê? Eu sou a saída. Então, quando o Senhor, Deus, faz a oferta de entregar a Cristo pela minha vida e pela tua vida, ele diz assim, eu amei o mundo de tal maneira que eu entreguei o meu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus, ele fala para os discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se você está se sentindo encurralado, se você está se sentindo no fundo do poço, é porque chegou a hora. Chegou a hora. Quem foi jogado no fundo do poço para que a história dele fosse transformada? Alguém sabe me dizer? Quem? Eu? Quem foi jogado no fundo do poço para a história ser transformada? José. Então, eu preciso entender que esse fundo do poço não é a minha desgraça. Eu preciso entender que esse fundo do poço não acabou. Esse fundo do poço foi para você ser visto, ser notado, e ali os holofotes todo virado para você. Quando eu caminho com Deus, presta atenção, o fundo do poço só serve para ser um trampolim, para ser uma nova história, uma nova vida, um novo tempo com o Senhor. Não, mas espera aí, José foi tirado dali do fundo do poço e foi vendido como escravo. Tem noção que ele saiu da cidade onde ele morava com os pais, algemado, sabe, acorrentado, sendo puxado, vendido como escravo? O que isso ficou melhor do que o poço? Oh, lógico que ficou melhor. Ele foi levado para o lugar onde ele ia ser honrado. Ele foi levado para o lugar onde ali ele ia ser forjado. Porque para ser José, o que acontece? Eu precisava ter o quê? Uma grande experiência. Eu precisava ser o quê? Forjado
numa grande história. Eu não poderia jamais ser aquele menininho mimado de Jacó. A primeira pancada que ele levasse lá, ele ia retroceder. Então tem hora que você está sendo forjado de tal forma que você só vê uma coisa. Tô sozinho, tô abandonado, rejeitado no fundo do poço e não tenho as coisas que eu quero. E não tenho a minha família. E não tenho isso, e não tenho aquilo. Porque Satanás começa a trabalhar na sua mente. Você não consegue enxergar o propósito de Deus. Você só consegue enxergar o que você não tem, o que foi tirado, o que você precisa, para onde você tem que ir, o que você tem que conquistar. Mas você não consegue de jeito nenhum, pela pressão psicológica, enxergar qual é o propósito. Pode falar, Pistão. Você vê, José, com certeza o primeiro sentimento que acho que veio para ele, eu estou sozinho, né? Foi abandonado, né? Rejeitado. Rejeitado. E eu acho que quando ele é resgatado ali, talvez no primeiro momento ele não entendeu, porque às vezes é difícil de entender, né? Quando a gente se sente sozinho, né? E o Senhor mostrou que era com ele, resgatando ele dali, porque ali ele ficaria, na melhor das hipóteses, para a morte, né? Porque metade dos irmãos, mais da metade dos irmãos, queria matar. Porque ali o primeiro aliviar, sentimento, né, que nós temos que vencer hoje na nossa mente é a morte. Sim. Porque isso. José foi jogado no poço para ser morto. Um irmão se compadeceu. E o segundo ponto é o seguinte, por exemplo, ali o Senhor mostrou que era com ele, né? E Davi, quando estava naquela caverna também, podia ter se sentido abandonado pelo Senhor, né? E o Senhor, quando coloca Saul ali numa condição, ele coloca ele melhor do que Saul, mostrou também que era com ele. Então, às vezes, o problema nosso é que a gente não consegue entender, nesse momento, ver que o Senhor é conosco. E ali o Senhor era com Davi. Agora cabia a Davi entender isso ou não. E muita gente não consegue entender. O Senhor está dando sinal que é conosco, né? Exatamente. Então, quando a situação aperta, o Senhor está querendo dizer o que para você? Vamos? Vamos? Parece aquela bundinha assim. Vamos. Não para não. Eu mandei o inimigo aqui para você sair do lugar que você está. Vamos. É assim. Então, o primeiro... Amém? Então vamos lá. Então, presta atenção. Quando o sentimento de morte começar a te assolar, você sabe, esse não é o lugar que Deus me quer. Quando o sentimento de morte começar a te assolar, essa enfermidade veio para me matar, essa enfermidade veio para me destruir, esse problema começou... O que Satanás ele vai fazendo? Ele vai te encurralando e deixando você sozinho, né? Tem algumas ovelhas minhas que eu sei que uma coisa que elas não suportam, mas que hoje já estão mais fortes, mais resistentes, ficar sozinha encurralada. Porque quando Satanás te encurrala e você se tranca e você fica sozinho, você vira uma presa fácil para Satanás. Por quê? Porque você não está falando daquilo que está te encurralando. Os sentimentos que estão te encurralando, você não está falando, você não está denunciando. Então Satanás vai trabalhando na tua mente, até que você venha ter o sentimento de morte. O que eu fiz para ser lançado nesse poço? O que eu fiz para os meus irmãos? Eu não fiz nada para os meus irmãos para ser lançado nesse poço. Aqui agora eu vou morrer. Não tem nada aqui que me salve, que me faça... Você acha que ele não tentou várias vezes subir aquele poço? Você acha que ele não tentou várias vezes sair daquele poço? Claro que sim. Porém, as forças também foram se esgotando. Um irmão teve compaixão e falou, não, vamos tirar ele daí e vamos vender ele como escravo. Assim a gente vai ganhar um dinheiro pela vida dele. E aí você vê que essa sensação que você começa a lutar com a tua força, lutar com a sua força para sair daquela situação do poço, que nesse caso, o personagem que o Senhor mais trouxe para mim foi José. Porque clamar das profundezas, o que está acontecendo? Eu não tenho saída, essa profundeza eu não tenho saída. É o mais profundo. O mais profundo é quando você fala assim, ou eu vou morrer ou eu tiro minha vida antes, né?
E quando uma ovelha chega pra gente e fala assim, olha, o sentimento que eu tô tendo agora é de tirar minha vida, porque eu não aguento mais essa situação. Então Satanás vai lançando setas, lançando setas, lançando setas. Eu sempre, quando o Senhor me revela o que está acontecendo, ou a ovelha me chama para conversar, eu já falo, tá tudo bem aí? Você está precisando me falar alguma coisa que você não me falou? O que está acontecendo com você? Porém, eu já orei antes. O Senhor já falou comigo o que está acontecendo, né? Às vezes é uma violência verbal, que você está sendo atacada por essa violência verbal todos os dias. Às vezes é o marido que não acredita na esposa, e a esposa está tendo que levar família, está tendo que levar finanças, está tendo que levar filho nas costas, está tendo que levar a situação financeira, levar tudo. E se der